Hoje eu entrevistei dois caras level 1k+, que tomaram delete para eles contarem um pouco da história deles. E esse aqui é para quem falou que o diploma de jornalismo não servia para nada. Agora nós temos parceria com Moedas, o melhor site de compra e venda de Tibia Coin do mercado, confiável, barato e rápido. Se quiser me apoiar ainda mais, usa o link na descrição para fazer suas compras. Valeu! Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje, como vocês puderam perceber por tudo aí, eu falei com duas pessoas que tinham personagens de level 1000+ e foram deletadas nessas últimas waves de ban que a Cipsoft trouxe pra gente, principalmente por uso de macro. Achei esses dois caras no Reddit, troquei uma ideia, conversei pra saber a opinião deles, a história deles, o que aconteceu e tal. Então, vamos lá, sem mais enrolação. Primeiro de tudo, deu um trabalhinho fazer esse vídeo, então não esqueçam de deixar seu like e se inscrever, que ajuda demais e apoia muito aqui o canal. Vamos lá, o primeiro cara que eu falei foi o Jonathan. Todos os nomes aqui vão ser fictícios, porque eles pediram para não serem revelados, então, obviamente, a gente vai cumprir com esse pedido deles. Jonathan é um americano de 27 anos, tinha um EK level um pouquinho a mais do que o 1000, ele não falou certinho qual que era o level, mas garantiu que era level mais que 1000, aí também vocês não conseguem procurar exatamente quem que era o cara, né, então fica assim. O negócio do Jonathan é que, segundo ele, aparentemente ele nunca usou nada, porém ele pagava muitos services na conta dele, então muito provavelmente, quase com certeza, foi isso que levou ao delete da sua conta. Ele começou falando o seguinte: eu jogo Tibia desde 2015 e nunca usei nenhum tipo de bot ou macro. Sempre achei que era como trapacear e que não valia a pena. No começo eu pensava da mesma forma sobre os services. Se não era eu mesmo fazendo aquilo, fazendo aquelas quests, será que era realmente válido? E esse é um pensamento que eu vejo muita gente ter, principalmente sobre os services e tal. Por exemplo, eu pessoalmente não gosto de services, não faria, né, nos meus bonecos e tal, porque eu quero ter o prazer de, no futuro, realizar as quests eu mesmo, pegar as recompensas eu mesmo. Não estou julgando quem faz. Sei que pra muita gente é a única possibilidade, pra muita gente você nunca vai chegar no level necessário, ter o time, ter a habilidade e tal, e só querem fazer uma apostinha ali, né, porque você paga o service e tem uma chance de ter o lucro, dependendo do item que vem. Então, eu entendo. E foi esse entendimento que levou o Jonathan a mudar um pouco de ideia e ser um pouco mais a favor dos services, ao ver que realmente dava pra lucrar bastante. É bem simples, eu só fiz o que vi muitos outros fazerem. Eu comprava os personagens esquecidos no bazar e com as quests disponíveis, pagava pelo service e depois vendia o boneco por um preço bem parecido pelo que havia comprado. Realmente essa é uma estratégia que eu já vi muita gente fazer, muitos conhecidos meus fizeram, talvez não na escala que o Jonathan fez. Mas esse negócio de ficar comprando personagens e realizar services é praticamente uma casa de apostas, né? Você paga pra fazer o service e talvez você tenha profit. Válido, se a pessoa tem o dinheiro dela, ela faz o que ela quiser, acredito eu. Ele me contou um pouco mais falando o seguinte: eu tinha certeza absoluta que eles usavam macro. Alguns dos services foram streamados, e era óbvio pela velocidade que eles reequipavam Might Rings e Stone Skin Amulets. Mas, como eu via, digamos, todo mundo fazendo o mesmo, eu nunca me preocupei tanto assim quanto a um possível ban. No total foram 38 services realizados de 2022 até agosto de 2024. Como eu falei, muita gente faz esse esquema realmente de ficar comprando personagem e realizar os services, mas o Jonathan fez 38 vezes. Ele fez muito profit, ele não especificou pra mim exatamente quanto que foi, mas para ele ter feito tanto assim, pode ter certeza que estava valendo a pena. Mas infelizmente, como a gente viu, esses usos de macro vieram cobrar e bater na porta dele. Ele concluiu a nossa entrevista, que foi até que um pouco breve, falando o seguinte: por incrível que pareça, minhas perdas não foram lá das maiores. Eu tinha meu personagem level 1000 e pouco, que usava apenas para farmar, mas todo o meu dinheiro, inclusive o profit dos services, já havia sido sacado do jogo. A única coisa que acabei perdendo foi meu próprio personagem e os equipes, que nem tier tinham. É claro que eu fui atrás do Battle Eye para tentar reconsiderar meu ban, afinal sempre joguei legítimo, mas entendo que o que os outros fizeram na minha conta foi detectado e acredito que dificilmente terei meu EK de volta nessa situação. Pois é, galerinha, é um exemplo de algo que a gente viu muito acontecendo, muita gente tá alegando isso. Ah, eu nunca usei nada, foi o serviceiro e tal. No caso do Jonathan, como ele não é uma figura pública e tal, não, um youtuber, streamer, não é ninguém conhecido,
eu acho que não tem por que ele estar mentindo pra mim, mas obviamente temos que considerar bem o que tá acontecendo. Talvez ele tenha usado alguma coisa e esteja culpando os serviceiros, mas que se alguém entrou na sua conta e usou de softwares legais, macros e tal, e foi detectado, não importa que não foi você, você pode sim estar em risco de levar um ban, tanto que é o que muita gente está realmente alegando que aconteceu. Mas também tem muita gente que falou que foi serviceiro, que eu tenho certeza absoluta que usava macro, então cuidado aí com o que vocês ouvem, viu? Agora, alguém que realmente sabe o que fez, não segurou, não tentou inventar nada, foi o André, brasileiro de 32 anos, obviamente nome falso novamente. Ele tinha um MS level 1600 e acabou perdendo tudo, mas realmente sabe o motivo do que aconteceu. Ele já começou falando o seguinte: vou ser direto, a única coisa que eu usei, pois via todo mundo ao meu redor usar também, foi o autoclique das runas, pra escolher e tacar a runa no mesmo clique, sabe? Vocês já devem ter visto um monte de gente falando disso também, né? Que você aperta um botãozinho, aí ele escolhe a avalanche e solta onde tá no seu mouse. Ele está fazendo duas ações ao mesmo tempo, a ação de escolher a runa e de jogar a runa. Não é a mesma coisa de você jogar a runa with crosshair, que é a opção que tem no jogo, porque você atira ela na criatura que você está selecionado. Nesse caso do macro, ele vai jogar exatamente onde o mouse está, então é como se você estivesse realizando o clique do mouse, só que de forma automática nessa macro. E é algo que a gente já sabia há anos, que era proibido um clique fazer mais de uma ação, e agora está explícito ali no site do Tibia, eles esclareceram isso pra gente, o que eu fiquei bem surpreso, porque não é comum empresas virem e falarem realmente o que está dando ban, o que não está, porque essa prática de ir atrás dos cheaters e tal, geralmente você não pode especificar muito o que está acontecendo para que as pessoas não possam combater, tentar fazer uma coisa ou outra que talvez o anti-cheat não pegue. Então realmente essa transparência me deixou muito surpreso, é algo muito incomum e foi bom para tirar o medo de muita gente que estava achando que algumas coisas davam ban e tal, e agora eles falaram que não dá. Então, caso aconteça alguma coisa e você acha que é um falso positivo, você pode entrar em contato, provavelmente com o BattleEye, para tentar rever esse ban, que é justamente o que a Cipsoft está fazendo em alguns casos, tá? Em alguns casos, já falo mais um pouco sobre isso. O André continua dizendo o seguinte: eu sempre joguei solo, comprei o boneco no level bem alto e não cheguei a upar muito nele não. Nas vezes que eu joguei em time, o pessoal ficou enchendo meu saco para curar melhor, então acabei usando o macro na UH também para dar uma facilitada. Todo mundo falava que não dava nada, que todo MS level alto usava, e aí eu acabei cedendo. Esse é um motivo de muito delete também, pelo jeito, né? Muita gente falou que só usava macro de UH, que realmente dá uma facilitada na hora de curar ali, que o MS tem que usar tanto UH, às vezes em tantos alvos diferentes. Tem muita gente sim que usa. Tem muita gente que joga limpo, joga bonitinho ali, mas infelizmente tem muita gente que usa e aparentemente o BattleEye acabou pegando um número bem grande dessas pessoas. Assim o André continua: tinha mais coisa que me sugeriam usar, como o que o geral tá falando, de puxar ring e SSA, mas isso aí eu não usava não, por algum motivo achei que podia dar mais problema e acabei não encostando. Nem fazia os bosses perigosos mesmo, não via muito porquê. O que todo mundo tem falado mesmo é justamente o de Mating e SSA, que muito player alto usa, e não só nos bosses, que nem ele falou, muitas vezes em hunt mesmo, dá uma assada, você já clica ali no macro, já fica reequipando e tal. Muita gente usa, inclusive streamers, muita gente usa isso em live, tá? Não tô condenando ninguém, não é o meu lugar condenar ninguém, mas é contra os termos de serviço da CIP. Então, se der ban, não tem muito o que fazer, não tem muito o que apelar pro BattleEye, porque realmente estava explícito ali que não podia e que era legal. Perdi coisa pra caramba, só de ter separado, acho que tinha uns 10k. Além do level ser alto, o boneco tinha um ML bruto, tava com full set, quase tudo de tier 4, e com altas botinhas compradas só esperando para botar o tier novo quando o update chegasse. Esse aí realmente perdeu mais do que o Jonathan, porque o level dele já era bem mais alto, né, era mais de 600 levels a mais do que o Jonathan, era um ML bruto, e perder todos os itens é um negócio meio desagradável, e Andrezinho acabou perdendo. Mas ele tem consciência que o que ele fez realmente era legal, então também acha que não tem muito o que apelar, e ele termina dizendo o seguinte: eu gastei um dinheiro absurdo em pouquíssimo tempo, é claro que eu mandei um e-mail lá pra CIP e pro anti-cheat. Todo dia eu checo meu e-mail pra olhar se mandaram alguma coisa, mas acho que não vai rolar, né? Tentar viver com prejuízo e partir para a próxima. Temos então dois casos: Jonathan, que diz que sempre jogou limpo, mas ao realizar inúmeros, quase 40 services, acabou dando a conta na mão de pessoas com macro e acabou levando delete por conta disso. E
André MS level 1600, que usava sim macro para jogar runas, e o Hs, que é explicitamente ilegal nos termos da CIP, acabou levando o delete e sabe que provavelmente nesse caso não vai adiantar muito ir atrás da apelação para o ban. Infelizmente vai ter que viver com esse prejuízo que ele teve. A apelação é essa ao Battle Royale que muita gente está fazendo, tá? Muitas pessoas que levaram o delete estão fazendo, mas que podem esperar você aí que está assistindo que na maioria dos casos não vai haver a reativação da conta, porque realmente falso positivo é claro que pode ter existido, quase com certeza existiu falso positivo, mas eles são a minoria. Todo mundo que está sendo banido falou que não usava nada, não sabe o que está acontecendo, então eles só deletaram o inocente, é isso? Não existe isso, cara, tem muita gente mentindo e é de se esperar, tá? Não é pra ficar surpreso com isso. Eu torço para que algumas pessoas que eu acompanhava tenham a conta reativada, que realmente foi um falso positivo ali e tal, mas eu acho bem difícil isso acontecer com um grande número de players, porque realmente o pessoal usava macro desenfreadamente e não é novidade para ninguém. Macro de UH, de runa, de ring, de SSA, ou macro que puxava alguma coisa quando desse o Tamo, ou que desse alguma coisa e o Taniura ao mesmo tempo, enfim. O que mais tinha era macros, dos mais simples aos mais complexos. Inclusive o macro de loot, que 90% devia usar antes de ter sido implementado oficialmente no jogo, eu não usei, hein? Vocês podem ver nos vídeos antigos antes de vir, e eu clicava em todos os bichos da box. A tendinite era um terror. Mas enfim, o timing desses deletes faz sentido, vocês sabem, né? Eu já falei pra vocês como eles estão para lançar a criptomoeda da Cipsoft, né? Do Tibia, a TIB. É melhor realizar esses bans agora e realmente controlar o uso ilegal de softwares antes de haver uma criptomoeda, uma blockchain atrelada, tudo. É melhor fazer isso antes para evitar qualquer tipo de problema maior que pode haver envolvendo dinheiro e tal, apesar de que, como vocês viram, as pessoas perderam dinheiro pra caramba, seja em Tibia Coin, seja em equipamento ou no próprio personagem, o quanto tinha investido nele e o quanto ele poderia dar de dinheiro caso fosse vendido no bazar e as TCs convertidas para dinheiro. Se a gente procurar nos sites que estão fazendo a contagem, já chegou quase 7.500 bans desde o dia 16 de novembro, que aparentemente começou tudo isso, e o total de XP equivale a um level 10.583. Se juntar todas essas pessoas, poderão ter passado naquela nova porta do 9999 que lançou com a quest do 20 Years a Cook, né? Dava ter passado até naquela portinha. Não sei se eu vou falar muito mais sobre esses deletes aqui no canal, porque meio que tá acabando o assunto, né? Eu quis trazer esse mais detalhado, entrevistando as pessoas com vocês, mas acredito que para o futuro, só um comentário ou outro lá na minha stream. Stream essa que está na descrição, se você estiver vendo esse vídeo agora de manhã, depois das 7 da manhã eu vou estar online, então cola lá pra dar um oi pra mim. Se as catacumbas de Aslan finalmente estiverem abertas em Astera, é isso que a gente vai estar fazendo, espero que abra, que já faz uma semana absurda a demora que tá pra abrir isso. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever, que ajuda demais. Deixa aí nos comentários o que você tá achando sobre a situação do delete e tal, se você conhece alguém que foi deletado, que tá apelando, que voltou, ou que acha que vai voltar, enfim, deixa aí nos comentários. Por enquanto é isso, meus queridos, um abraço e até mais.